E aí, pessoal, será que vale a pena investir na Vale? Assista esse vídeo até o final que eu vou contar para você. Vou dividir também resultados do último trimestre, dicas e se vale a pena ou não investir na Vale. Mas antes de continuar esse vídeo, comenta aqui para mim, o que você acha dessa empresa? Será que é uma empresa boa? Fala para mim a sua opinião. A margem líquida aqui da Vale está em 30%. Falei para vocês que eu considero uma margem líquida acima de 8%. Beleza? Então, aqui está bem interessante também. Vamos ver o dividendo? Então, nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano, a Vale pagou dividendo recentemente. Foi em junho, se eu não estou enganado. Pagou um ótimo dividendo. Então, nos últimos anos, no último ano, melhor dizendo, teve um 8% aí de dividendo, 8% ao ano. Cara, talvez vocês não entendam essa rentabilidade, mas só para vocês captarem um pouquinho, 8% ao ano é quase 6 vezes maior do que a poupança. Então, fica um pensamento aí para vocês, beleza? Então, a cada ação, ela paga 8% de dividendo. O dividendo, eu já falei para vocês, que é uma das melhores coisas da vida. Eu brinco que depois da Dani, é a segunda melhor coisa da vida. O dividendo, ele trabalha com força em juros compostos. Então, ao longo do tempo, além do que você já ganha aqui, ao longo do tempo isso vai se multiplicando. E aí fazendo aquela bola de neve gigantesca que vai deixando seu patrimônio crescer. Então, eu já postei aí a questão dos dividendos que eu recebi em julho. Então, vocês conseguem ver que os dividendos, você não fez esforço para ganhar esse dinheiro, é uma renda passiva. Você só precisou investir ali todos os meses, persistência, paciência e consistência. Para mim, são as 3 coisas fundamentais na hora de investir. Estou falando um pouquinho rápido, tranquilo, pessoal. Se vocês não entenderam alguma coisa, pode me perguntar sem problemas algum. E aí, aqui, ó, só para pegar um pouquinho aqui o entendimento, o crescimento recorrente dos últimos 5 anos foi 27%. Bem interessante, um crescimento bem agressivo, vamos assim dizer. Então, dividendo 8%. E aí, vamos ver o lucro da Vale no último trimestre. Então, aqui, ó, tem do último ano e do último trimestre. O que importa para a gente é do último trimestre, beleza? De 2021. O lucro líquido da Vale está em 40 bilhões. Se eu não estou enganado, eu acho que acredito, tenho quase certeza que são 40 bilhões. Cara, um lucro fantástico, beleza? Então, assim, a empresa, você vê que ela vem crescendo realmente. Será que vale a pena investir na Vale? Calma. Olhando esses fundamentos aqui, a grosso modo, sim, vale a pena. Vamos analisar mais algumas coisinhas aí no meio do caminho. Então, pessoal, esse daqui é o relatório da Vale desse último trimestre. Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês. Vocês estão vendo que são 53 páginas. Eu não vou ler esse relatório para vocês. Vou passar ele de forma bem superficial, beleza? Até porque as letrinhas é bem miúda. E, cara, o que a Vale está falando para os seus acionistas? A Vale está contando o desempenho dela nesse último trimestre. E aí, de cara, ela já vem falar sobre Brumadinho. Ou seja, ela vem alertar os acionistas o seguinte, ó, não esqueci não está no esquecimento. Claro que, pessoal, eu sempre converso com meus clientes o seguinte, um erro não apaga o passado, mas a Vale se mostra interessada, tem projetos, está pagando a família ou já até pagou a família, então, assim, não pode ser levado esse incidente, esse acidente em consideração. Você tem que, como acionista, sim, o mercado entende, tanto que vocês viram lá no gráfico que teve uma queda, o mercado entende que foi um ponto muito negativo. Pô, isso não podia ter acontecido, mas infelizmente é uma catástrofe, aconteceu. Só que qual que é o posicionamento da empresa referente a isso? Então, ela vem falar aqui no relatório. Isso é bem interessante, tá bom? Então, o mercado entende isso como um ponto positivo. E que eu falo o mercado de forma global, nacional,
Ela fala também sobre a reparação de Mariana, então ela vem dar ela vem contar como que está acontecendo, como que está indo, como que está funcionando sobre Mariana, sobre Brumadinho. Isso é bem interessante, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui. Avanços na prática ESG, ou seja, nas práticas ambientais. Tá bom? Essa sigla significa ambiental, social e governamental. Então, ela já vai falar aí para você quais foram os avanços da empresa em relação a esses 3 setores: ambiental, social e governamental. Ela fala também a retomada da produção do minério de ferro. Então, atingir uma capacidade aí de 330 toneladas. Não entendo sobre isso. Aí vale a questão de dar uma lida. Bruno, eu preciso ler isso? Só se você quiser. Somente naquele site, com aqueles fundamentos, já dá para a gente ter uma noção se vale a pena ou não investir na Vale. Então, atualização do negócio do carvão. E aí, ó, vai ter várias informações interessantes. Aqui eu não consigo dar um zoom, pessoal. Mas a mesma coisa que está lá, ó, tá falando aqui, ó, lucro líquido, tá? 7.586 milhões de dólares. Transformando isso para reais, dá aqueles 40 bilhões que a gente viu lá no site. Então, a visão de mercado. Então, está falando um pouquinho sobre o minério de ferro, o que o mercado está vendo sobre o minério de ferro, o carvão, do níquel, ó, demanda e oferta desses materiais, quais são as perspectivas para esse ano e para os próximos, falando um pouquinho do cobre, todos os materiais que estão relacionados à produção diretamente da Vale. Então, está falando aí também um pouquinho do lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização. Isso daí é muito conhecido como EBITDA, né? Então, essa sigla, ela também é um fundamento importante, tá? Eu não utilizo. Para mim, não, assim, não é que não é interessante. É importante, mas não é o principal. Então, eu procuro olhar outros fundamentos. É uma regra? Não, é como eu estou falando para vocês. É a análise que eu faço. Então, faço análise de gráfico e análise dos fundamentos que eu já indiquei aqui também. Uma pausa aqui. Pessoal, Bruno, mas e dívida? Depois eu vou mostrar para vocês a dívida da Vale. Dívida é uma coisa interessante, você saber se a empresa só vem tendo dívidas ou se isso está equilibrado, lucro com dívida. Às vezes, qual que é interessante? Um bom acionista, ele não pode só olhar para a dívida, mas ele precisa entender assim o seguinte: o que levou a empresa a atrair essa dívida? Pode ser investir em infraestrutura, em tecnologia, em crescimento operacional, em contratação de funcionários. Então, a gente não pode pegar a dívida assim no grosso modo e falar, puta, a dívida está muito alta. Não, porque a dívida pode ser que seja para coisas muito importantes, para o crescimento da empresa. Então, aqui tem todos os resultados que eu falei para vocês, pessoal. Então, esse é o relatório que eu sempre estou falando lá nos stories. O lucro líquido da empresa versus o prejuízo. Então, já falei que ela teve um lucro no último trimestre, os investimentos que ela faz, etc. É interessante, é um relatório muito completo. Para falar um pouco do fluxo de caixa, indicadores de endividamento, é o que eu falei. Então, vai falar da dívida e dos indicadores de endividamento. Vale a pena levar isso a fundo? Vale a pena você conhecer o que levou a empresa a contrair uma dívida e como ela está se mantendo em relação à dívida. Vou dar um ESC aqui, pessoal. Então, esse é o relatório completo da empresa. Olhando aqui, ó, dívida líquida, tá? Então, está em 1 bilhão. Se a gente olhar o lucro líquido da empresa, está em 40 bilhões. Então, assim, é uma dívida super controlada. Ainda que a gente está falando em valores muito altos, é uma dívida bem controlada. Pessoal, uma informação que eu separei aqui para vocês é que em abril, a Vale, o conselho da Vale, melhor dizendo, aprovou um programa de recompra. Bruno, o que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa está comprando do mercado, comprando dos acionistas uma parte das suas ações, 270 milhões, é muita coisa. Então, assim,
A Vale está falando para os seus acionistas, ó, me vende que eu quero comprar. Ela está entendendo que o valor pode duas coisas faz com que a empresa compre. Ou ela está entendendo que o valor tá baixo comparado com o mercado, com o que o mercado pode pagar, ou ela está entendendo que vai haver um crescimento aí. Então, ela já compra para ela mesma lucrar com essas ações aqui. Beleza? Então, pessoal, aqui eu queria dizer o seguinte. Falamos sobre os principais fundamentos nesse vídeo. Vocês verem que é um vídeo muito curto, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Falamos sobre os principais fundamentos. Qual é o setor da Vale? O que ela faz? Mostrei aqui o relatório para vocês. E uma dica que eu quero dar nesse vídeo. Prestem atenção. Agora é uma dica de forma global, que você não vai encontrar em qualquer canal de finanças. A China, a economia global está voltando aos poucos. Nós tivemos um último ano bem assim negativo, vamos assim dizer. E a economia está voltando. A China já anunciou para o mundo, já anunciou para o mercado que ela vai comprar minério de ferro. Por quê? Ela vai investir em infraestrutura. Então, assim, isso é um ponto muito positivo. Tá? A China, a gente sabe que é uma das maiores potências mundiais. E ela está falando que ela vai comprar minério de ferro. E, assim, além da China, o minério de ferro ele é muito utilizado na construção civil também. E a construção civil ela apresentou um crescimento nesse último ano e vai continuar apresentando. Então, respondendo à pergunta inicial, vale sim a pena investir na Vale. E, pessoal, não só vale a pena investir na Vale, como eu vou colocar ela na minha carteira e eu vou fazer um outro vídeo mostrando a compra dessas ações. Então, lembrando, a partir de R$ 109, você já pode comprar uma ação da Vale. Outra coisa, segundo a XP, o preço-alvo é R$ 98. Bruno, o que significa isso? A XP está falando para os seus, vamos assim dizer, seus seus seguidores, que vale a pena comprar em R$ 98, que é o preço-alvo. Tá? Então, a indicação deles é R$ 98. A 109, eu estou falando que eu vou comprar, mas não há uma recomendação. Lembre-se, várias coisas precisam ser analisadas. Tá? Quantas ações você pode comprar? Você pode comprar uma por R$ 109, como você pode comprar várias. Vai depender do seu bolso, do dinheiro, se você quer investir ou não na empresa. Aqui fica uma dica. É importante a diversificação. Não concentre todo o seu patrimônio, todo o seu capital em uma única empresa. Outra coisa, o foco precisa ser no longo prazo. Quando você compra uma ação, você se torna um sócio da empresa. Bons sócios investem em boas empresas. Então, cuidado com esses negócios da internet. Vamos ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Isso não existe, pessoal. É estudo, paciência, persistência e consistência. Entre parênteses, disciplina. Tá bom? Invista todos os meses de acordo com a sua realidade financeira. Então, resumindo, a Vale é sim uma ótima empresa e ela vai entrar na minha carteira de investimentos. Show! Vamos crescer juntos rumo ao sucesso financeiro. Peço que você já compartilhe esse vídeo com seus amigos. Salva aí, clica na bandeirola, salva esse vídeo. Você que está iniciando nos investimentos, você que já investe, você que quer aprender mais sobre ações, salva. Deixa seu comentário aqui. Você acha que a Vale... Qual é a sua opinião sobre a Vale?